Com as dicas que eu separei aqui hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir esse esfumado nos olhos. E seja você iniciante, por ser um passo a passo bem simplificado e bem minucioso aqui, assim como você que já tá craque no assunto, mas também quer fazer coisas rápidas ali no seu dia a dia, ou quando tá com pressa atrasada, enfim. Oi pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal e hoje então já tô aqui com a pele pronta porque o foco, assim como eu falei, são os olhos. Mas não necessariamente a pele precisa acontecer primeiro, os olhos podem ser feitos primeiro, tá? Inclusive eu tava aqui pensando com os meus botões se vocês gostariam de um conteúdo nesse sentido, pele ou olho primeiro, porque existem vantagens e desvantagens nos dois. Enfim, um passo muito importante para sua sombra pigmentar e você conseguir ter um efeito melhor, inclusive uma durabilidade maior da sua sombra, independente da qualidade que você tiver aí. Eu gosto e acho interessante corretivos, existem os primers de sombra, mas eu acho que fica mais fácil trabalhar de uma forma rápida corretivos. Podem ser corretivos líquidos assim, eu prefiro os que não são tão finos e translúcidos, eu prefiro esses que têm minimamente uma média cobertura. Porque ó, eu tampei toda a coloração da minha pálpebra, pode ver que agora, né, a pálpebra tá com um tom muito mais próximo a toda a minha pele, porque a nossa pálpebra pode ter uma coloração assim como essa região aqui embaixo das orelhas, tá? Podem ser o corretivo de repente líquido assim. Eu gosto muito também, que são esses que são cremosos, mas eu sei que o líquido ele é aceito de um modo geral de uma forma mais fácil do que os cremosos, né? E uma coisa que eu sei que pode preocupar é, mas não vai acumular, Vanessa? Na verdade não, porque se você colocar quantidade de sombra suficiente para selar esse corretivo, a pálpebra não vai ficar úmida e não vai ficar fazendo acúmulo nas linhas aqui dentro dos olhos, tá? Agora, quanto ao esfumado em si. Quando nós já temos uma certa prática, a tendência, isso não é sempre, mas a tendência é começar do tom mais escuro para o mais claro. E isso pode ser um empecilho, vamos dizer assim, para quem está começando, porque você está começando a criar a dimensão da cor, ter noção da profundidade daquela cor, do quão forte isso vai ficar no seu rosto, e aí por vezes você vem, coloca só um pouquinho e depois fica, poxa, não tá do jeito que eu queria. Então uma dica que eu tenho é começar com um tom mais clarinho primeiro, se você for fazer um degradê, assim como nós faremos aqui agora. E para isso, então, pode ser até mesmo um iluminador que você usa na pele, ou a sombrinha clarinha da paleta, ou até mesmo ir atrás de sombrinhas unitárias. Eu gosto da ideia porque a sombra unitária, você não precisa ter muitas coisas no seu kit, principalmente se você já for mais básica nesse sentido, né, da maquiagem. Enfim, então aqui, ó. Essa sombra aqui é de uso pessoal, então por isso que eu pego aqui com o dedo, tá? Mas aí, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar a sombra com o dedo e vou começar a aplicar. Essa aqui é a 362, não sei falar esse nome, eu vou deixar o nome aí na tela, ó, não consigo. Ah, e uma coisa importante, isso aqui, ó, é excesso de corretivo que vai acumulando nas linhas conforme você vai piscando, é normal. Então tira e depois vem com a sombra. Pode ser com pincel também, mas com o dedo é bem prático, né, convenhamos. Só que no atendimento eu tenho que usar só pincéis, eu não uso o dedinho. Vou dar um exemplo aqui também, ó, pode ser um pincelzinho. Vou tirar o excesso, quando eu pego com o pincel eu tiro o excesso. E aí vou começar a aplicar, principalmente aqui na pálpebra móvel, que é essa pálpebra que se mexe quando a gente pisca. E aí depois, com o restinho que sobra no pincel, eu vou dar umas batidinhas aqui fora, ó. Pra não ficar marcado e não ter que se preocupar em ter que arrumar nada depois, ó. Passei nas duas, mas percebam que eu também não cheguei a vir com ela até aqui no finalzinho. Deixei um dedinho mais ou menos aqui, tá? Pra vocês terem uma dimensão disso. Pra dar continuidade, eu vou usar essa paletinha aqui da Nadia Tambasco. Poderia ser uma sombra unitária também. E aí, com um pincel como este aqui, então esse aqui é o famoso rabinho de cavalo, né? Olha, esse aqui, pincel de esfumar. Esse aqui facilita muito a vida, porque as cerdas deles são mais espaçadas e isso facilita a nossa vida. Esse aqui é o N65 da New Face. Pra quem tá no Brasil, a Macrilan tem muito pincel muito bacana e pincel barato. Outras marcas também, mas me veio à cabeça que é a Macrilan, como por exemplo esse. Esse veio no kit, mas ó, existem outras opções avulsas também. Aqui para Portugal eu estou investigando, estou atrás de marcas de pincéis para comprar, testar. Aceito dicas aí de vocês que me acompanham daqui também, tá? Pronto, aqui então eu vou pegar esse tomzinho de sombra no topo do pincel, tá vendo aqui, ó? Ó, vou tirar o excesso. Se não puder fazer barulho, bate no dedo, ó.
Aí, ponto importante. Do mesmo jeito que você pegou a sombra lá, vai encostar na pálpebra. Por quê? Porque você pode pegar de lado e vir assim, ó. A sombra vai estar aqui no cantinho. Aí você vai fazer assim, puf, vai espalhar a sombra para todo lado. Primeiro encosto, depois eu começo a esfumar com alguma coisa que ficou aqui no pincel. E vou repetindo esse processo até conseguir a intensidade que eu gostaria. Toma cuidado na hora de fazer isso aqui, ó, de começar a trazer um pouquinho aqui pra fora, de não passar dessa linha aqui do seu olho, ó. Da linha mais ou menos onde o seu cílio termina, porque senão você pode deixar o olho mais caído. Outra dica interessante, na hora de esfumar, esfuma no sentido que você quer que a sombra vá. Por exemplo, eu quero que a sombra suba, eu não trago o esfumado de cima para baixo, eu vou trazer de onde eu tô aplicando, na direção em que eu quero que essa sombra vá. Ou seja, a maior intensidade vai ficar onde você aplicou e o esfumado vai começar a acontecer na região que você quer que ele vá. E aí, a partir do momento que já aplicou um pouquinho de sombra, começa a fazer o famoso movimento de bolinha, o famoso vai e vem, eu vou misturando, intercalando um pouquinho. Aqui ele tá bem arredondadinho e posso agora vir e esfumar um pouquinho pra fora assim também. Isso aqui deixa a maquiagem bem elegante, eu acho bem interessante. E o quanto subir essa sombra aqui em cima? Você pode levar em consideração o tamanho aqui da sua pálpebra. Quanto maior, mais você pode subir, quanto menor, mais contida você fica, porque assim você não tampa toda a região e deixa a sombra tão unida lá na sobrancelha. Dependendo da situação da maquiagem, fica bem interessante deixar a sombra bem encostadinha lá. Mas dependendo da situação, a sombra pode acabar ficando com um efeito mais pesado. Então, faz isso, estica, aplica e vê. Tenta não aproximar tanto lá da sobrancelha. Mais uma dica sobre como pegar no pincel. Se vocês separarem no vídeo, eu tenho uma tendência a pegar do meio do pincel pro final, quando eu tô fazendo esfumado. Sabe o efeito da caneta? Quando você escreve, geralmente a gente pega bem aqui, porque a gente precisa de precisão. Quando você tá fazendo um esfumado, se você pegar mais aqui no final, naturalmente você vai deixar a mão um pouquinho mais leve. E na hora de fazer, não deforma muito o pincel, tá? Coloca o pincel, faz, mas não faz isso. Uma que você faz pressão no seu olho, não é interessante, e outra que você vai espalhar a sombra e fazer muita pressão, literalmente, da sombra com a sua pele. Aí ela não vai esfumar, ela vai ficar toda marcada. Agora, eu vou pro lápis marrom, que eu acho que é aquele item indispensável no necessaire. O batom geralmente é um dos primeiros produtos a serem adquiridos, depois um lápisinho marrom eu acho que é bem interessante, tá? Então eu vou aplicar esse lápis, desculpa, aqui, ó. Eu faço muito isso, gente, no meu dia a dia. Essa aqui é uma das formas que eu mais gosto de usar na maquiagem mesmo. E aí, na hora de esfumar esse lápis, se você não tiver pincéis de precisão, como por exemplo esses aqui, ó, pequenininhos, ou... Ah, sim, uma dica que você muito provavelmente vai ter em casa. Uma haste flexível. Pega ela limpinha, na pontinha aqui, ó, você pode usar e esfumar. Eu vou começar dando essas arrastadinhas de onde eu apliquei o lápis, um pouquinho pra cima, ó. Aí ficou muito produto aqui, eu vou girar. Fala os cotonetes nisso. Um pouquinho só de detalhe aqui no cantinho externo, olha a diferença que tá de um olho pro outro, tá vendo? Isso aqui, inclusive, ajuda muito o efeito da máscara de cílio, tá? Aí eu vou passar um pouquinho na minha linha d'água. Eu passo até aqui dentro, mas você pode passar até metadezinha. Eu aqui no meu caso venho tudo, porque se eu passo só até aqui o cantinho externo, meu olho fica com um aspecto de olho caído. Dá pra usar o cotonete de novo aqui, tá? Eu vou usar, ó. Eu vou pegar um novo, né? Esse aqui já desmanchou tudo. Ó, mão levinha, eu vou pegar e vou esfumar o lápis. E aqui no cantinho, espalha, esfuma e une com a parte de cima. Eu faço com o olho aberto, fecho e espalho aqui, ó. Aí faz esse contorninho todo aqui, ó, do olho. Lembrando que o cotonete aqui foi só uma opção para caso você esteja sem o pincel, tá? Com o pincel vai ser mais fácil, sem sombra de dúvida, mas aqui é uma opção. Vou agora caprichar na máscara. Antes, eu vou aplicar o Curvex, pra vocês conseguirem ver efeito de máscara de cílios, então vocês vão falar assim, Vanessa, você não passou nada aí. E agora, pegar uma máscara de cílio, essa aqui tem sido uma das que eu tô amando, essa aqui da Essence, o aplicadorzinho dela aqui, ótimo. Dica, ter o espelho aqui embaixo, subir seu olho e fazer isso, ó. Raiz do cílio pra cima, raiz do cílio, vai e vem, sobe.
raiz do cílio vai e vem, sobe. Por que levantar a cara desse jeito, ficar com esse ângulo esquisito? Porque assim, a chance da escovinha encostar na sua pálpebra cai muito. Sem contar que você vê bem a raiz do seu cílio e coloca a máscara lá na raiz, o que ajuda a dar uma elevada e uma curvada no cílio também. E aí aqui embaixo, mesma coisa, só que aí eu faço o movimento contrário. Eu abaixo a cabeça, encosto na raiz e vou puxando. Outra coisa que você pode fazer aqui é, ao invés de usar a sombra com brilho, assim como eu usei, pode ser uma sombra opaca e aplicar um pó compacto ou o seu próprio pó translúcido, se você tiver aí. Também dá para fazer esse efeito, deixa aqui um acabamento mais opaco, fica super elegante, mas aí faz isso, aplica esse pó na mesma região em que você aplicaria a sombra cintilante, depois vem com esfumadinho aqui no cantinho externo. Bom, comenta aqui pra mim se você tinha reparado nesses detalhes, os pormenores, os detalhes fazem muita diferença. A forma que pega no pincel, a forma que pega a sombra na paleta e depois aplica no olho. Se aplica primeiro, depois esfuma. Começar pelo mais claro, pelo mais escuro, aonde aplicar, o movimento, enfim, gente, foram várias dicas. Usar um cotonete no lugar de um pincel de precisão, caso você tenha esquecido ou não tenha. Enfim, várias dicas aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e deixa o like que dá tempo e se inscreve no canal se for nova por aqui, tá? É isso. Beijo, tchau!